Felipe, essa é a aula de Ciências da Unidade 1, tema 5. Acompanhe comigo em seu livro na página 27. Hoje falaremos sobre como o planeta Terra, o planeta em que vivemos, passou por inúmeras transformações por milhares de anos e as transformações ainda ocorrem, mas de uma forma mais lenta, pois no início da formação da Terra esse processo era intenso, acontecia constantemente, muito rápido. Principalmente aconteciam na litosfera, que corresponde à superfície da Terra. Parte do manto superior e da crosta terrestre fazem essa formação do que nós chamamos de litosfera. Então, podemos dizer que a litosfera apresenta parte líquida e parte extremamente sólida. E a parte sólida, ela está, na verdade, dividida em placas. Essas placas nós chamamos de placas litosféricas ou placas tectônicas. As placas são coladas umas às outras como um quebra-cabeça, são unidas como um quebra-cabeça. E essas placas elas se movem constantemente, modificando a superfície do planeta. E elas são importantes porque são elas que dão formação a novas ilhas, a montanhas, cadeias de montanhas, e os fenômenos naturais que estão relacionados diretamente à movimentação, a forma de movimentação dessas placas. Há 3 tipos de movimentação relacionados às placas tectônicas. Podemos dizer que por colisão, afastamento ou deslizamento lateral. São as 3 formas com que essas placas podem se movimentar, se mover. Quando falamos em colisão, significa que essas placas elas colidem uma com a outra, ou seja, elas chocam, elas batem uma nas outras. Quando isso ocorre, quando essas placas se chocam, formam cadeias de montanhas, como, por exemplo, Andes, Alpes, Himalaia. São cadeias de montanhas formadas por choque de placas tectônicas. O afastamento ocorre quando as placas elas se afastam umas das outras e abrindo espaço. E desse modo surgem alguns fenômenos naturais. Por exemplo, quando ocorre a elevação do magma para a superfície, uma placa que esteja nos oceanos. Quando ocorre o afastamento, a parte líquida da litosfera ela surge na crosta terrestre, o que pode gerar o resfriamento dessas estruturas e formar novos rochedos, novas rochas, fazendo com que surjam montanhas ali também. O deslizamento lateral, parte das placas, elas se afastam, deslizando uma em relação à outra, sem uma colisão ou um afastamento. Elas simplesmente deslizam. Isso pode também gerar alguns fenômenos naturais. Você já deve ter estudado em outra matéria que os continentes eram juntos, formando uma grande estrutura chamada Pangeia. Bom, realmente essa teoria ela só é baseada em evidências científicas. Essas evidências provam que em milhões e milhões de anos esse grande continente chamado Pangeia, ele se afastou, permitindo assim a formação de continentes. Hoje nós sabemos que durante milhões e milhões de anos isso aconteceu de forma em que os continentes se afastavam e retomavam a sua posição. Isso aconteceu várias vezes na formação da Terra. A deriva continental, que é a teoria mais atual. Bom, e as evidências que deixaram claro essa movimentação da crosta terrestre? A evidência mais clara corresponde ao encaixe perfeito que existe entre os continentes, que hoje nós conhecemos. Por exemplo, a placa continental da América do Sul e da África, que encaixam-se perfeitamente. Esse encaixe, ele sugere que ocorreu esse afastamento. Outra evidência que também permite essa teoria é o encontro de seres vivos, de animais que eram característicos de uma determinada região. Foram encontrados fósseis de animais tanto na América como na parte continental da África, que
eram os mesmos animais com as mesmas características de sobrevivência, e eram encontrados somente naquela região. E o encontro desses animais em formações rochosas semelhantes, animais semelhantes, sugere que esses continentes eram unidos. Os terremotos e tsunamis têm origem e formação nas placas tectônicas, na forma como elas se movimentam, sejam por colisão, deslizamento lateral ou afastamento, podem gerar movimentos sísmicos na Terra, fazendo com que ocorra o terremoto. O terremoto ou sismos nada mais é do que um movimento das placas tectônicas que acontecem geralmente por colisão das placas tectônicas ou por deslizamento lateral, fazendo com que ocorra um tremor de terra no epicentro a partir da colisão das rochas. E nós sabemos que pode acontecer o tremor de terra tanto nos oceanos como também na região seca do planeta. Quando ocorre uma colisão dessas placas tectônicas nos oceanos, ocorrem os tsunamis. Já nas regiões secas, nas terras e rochas, acontecem os terremotos. Os tsunamis também são provocados pela movimentação das placas tectônicas por colisão ou deslizamento lateral, só que nos oceanos, que podem gerar uma movimentação de ondas gigantescas que podem se deslocar por quilômetros. Bom, talvez você já tenha se perguntado por que então no Brasil não acontece terremotos com frequência ou que seja identificável. Terremotos sempre acontecem porque as placas estão sempre se colidindo, mas só é percebido em grandes escalas. No Brasil nós estamos localizados no centro de um continente e as formações de colisões de placas tectônicas estão muito afastadas do nosso continente. E isso faz com que no Brasil não tenha esses tremores com grandes evidências, por conta do afastamento dessas junções de placas tectônicas. Os vulcões eles podem ter diversas origens, e em alguns casos o choque de placas tectônicas, que é responsável pela formação desses vulcões, e pelas erupções que, quando rochas fundidas saem do interior da Terra e extravasando e formando assim os vulcões. A maioria dos vulcões eles estão localizados nas bordas das placas tectônicas, exatamente naquela parte em que as placas estão encostadas, porque ali, quando o manto extravasa pela crosta terrestre, ele se transforma em lava. Essa lava se transforma em rocha. Quando um vulcão ele entra em atividade, ele segue algumas fases. A primeira, que é o movimento das placas tectônicas, que expõe o magma e sai esse material quente do interior da Terra, liberando muitos gases e um vapor extremamente quente. Em seguida, quando o acúmulo desse magma na chaminé do vulcão passa por um processo de pressão muito forte, ele extravasa, liberando então a lava, ocorrendo a erupção. Fico por aqui e até a próxima aula.